queria saber. Bom, então passando para a próxima pergunta, né? Como posso vencer? Amiga, se você quiser olhar o bolo? Vou olhar. Já tá cheirando, né? Já precisa conhecer isso. Sim. Deu através do seu filho, o bolo tá pronto. Através... Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje está começando aí a segunda temporada de Encontro com Propósito. Vocês que estavam com saudade, estamos de volta toda segunda-feira. Temos um encontro marcado às 7 horas. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, minha amiga. Gente, amiga desde a 8ª série. Tem tempo. Muito tempo. Larissa. E eu vou passar para ela se apresentar, falar um pouco. E hoje a gente vai bater um papo muito edificante, muito legal. Vocês vão conhecer um pouco da história dessa pessoa incrível. E eu já tô aqui com as perguntinhas e bora lá então. Olha esse banquete, olha essa mesa que ela montou pra nós. Ainda tá fazendo um bolo ali, ó. Gente, vou pedir oração pelo bolo. Brincadeira. Mas vai dar certo, Vai dar certo, já tá dando, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui gravando. E é sempre um prazer ver a Paula. É incrível, gente. Tava morrendo de saudade já, porque... Foi no casamento que a gente se viu. Foi a última vez. Vai fazer 2 anos que eu casei, gente. 2 anos. Então, assim, a gente sente falta, porque a gente tinha uma convivência que a gente se via bastante. Sim. Quando a gente morava aqui em Quirinópolis. Então, acaba que a gente sente muita falta. E é igual a Bíblia fala, né? Há amigos que são mais chegados que irmãos. Então, a gente sente falta todos os dias de conversar, de ver a pessoa. Então, é sempre um prazer. E é sempre, assim, muito especial quando a gente se encontra, né? Quando a gente tem a oportunidade de se encontrar. Mas agora eu vou me apresentar, que eu já fugi e do assunto, porque a pessoa não conversa quase nada, né? Gente, meu nome é Larissa. Eu tenho 21 anos. Eu estou fazendo faculdade no momento. Estou cursando veterinária. Eu sou de Quirinópolis, né? Nasci aqui, mas estou em Jataí. Fui pra lá, né, por mais oportunidades e também por conta da universidade e do curso ter lá. Acabei indo pra lá. Já vai fazer 3 anos que eu tô lá, né, nesse tempo de faculdade. E lá eu moro com a minha irmã. E eu sempre, quando posso, tô vindo aqui pra Quirinópolis, na casa dos meus pais, matar a saudade também, encontrar os amigos, porque é aqui que a gente consegue, né, ver uns aos outros. E eu sou cristã há muito tempo já, nasci em berço evangélico, a gente vai conversar um pouquinho aqui nas perguntas. E tô muito feliz de estar aqui. Acho que é mais isso. Pra quem não sabe, a gente tem o trio da amizade, né? Que é eu, a Larissa e a Ariane. A gente se conheceu em Quirinópolis e hoje atualmente tá cada um em uma cidade. Eu tô em Rio Verde, a Larissa tá em Jataí, a Ariane tá lá no Mato Grosso. Longe. Mas a gente sempre mantém contato. Sim. Quero gravar também com a Ariane. Ariane, gente, agora é mãe de uma criança linda demais, o Levi, coisa fofa. Mas enfim, e a gente aproveitar esses momentos, né, amiga, na mesa, conversa, porque hoje em dia tá tão escasso esses momentos e a gente às vezes troca muito mensagem no celular, pessoalmente. Às vezes a gente tá perto da pessoa, pessoalmente a gente tá longe, né? Uhum. A cabeça tá em outro lugar, tá resolvendo trem, tá conversando com pessoas que estão longe e às vezes deixa passar esses momentos pessoalmente, né? Então esse é um dos intuitos aí do nosso podcast, é a gente aproximar as pessoas, né? Aproximar as pessoas também de Deus, né? Da palavra de Deus. E é isso, vamos conversar. Especial, importante, né? Eu acho que é um momento de mesa que a gente fala, né? É um momento muito importante. Esse momento de comunhão, né? Foi isso que o Senhor deixou para nós. Né? Ele sempre tinha uns momentos de comunhão ali com os discípulos, onde ele comia com os discípulos, passava os ensinamentos, lavava os pés dos discípulos. Então, é isso que é a nossa meta, o nosso propósito, que é cada vez mais ser parecido com ele, né? Isso. Isso. Então, bora lá para a primeira pergunta.
Como que foi sua conversão, né? Você comentou que nasceu em berço evangélico, mas em que momento, assim, da sua vida que você sentiu que você teve um encontro com Jesus, que você sentiu fortemente Ele falando com você, a presença dele? Como eu já havia, né, na introdução falado, graças a Deus eu falo assim que é um privilégio. Eu tive a oportunidade de nascer em um berço evangélico. E eu falo assim que é um privilégio, um presente que a gente tem em conhecer a Cristo logo cedo, já em casa, porque muda a nossa história, né? Muda a nossa vida. Mas é claro que a gente precisa tomar uma posição sobre isso, né? Acho que escolher a Cristo é uma escolha individual de cada um, e vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar reafirmar isso, né? Que vai chegar um momento que você vai ter que fazer escolhas, que você vai ter que ter uma maturidade, então você vai ter que realmente afirmar que você o ama, né? E que você o segue. Quando eu tive assim um encontro, né, com Deus assim forte, eu tinha uns 12 para 13 anos, que a gente estava frequentando uma igreja aqui em Quirinópolis, que a gente já havia ficado um tempo fora da igreja, né? Nunca desviamos, mas não estávamos ali na comunhão, que é importante. E aí a gente retornou para a igreja novamente, e foi ali que eu tive um momento com Cristo, né? Que nós passamos por um momento de oração e que realmente fui tocada, juntamente com a minha família. E ali naquele momento eu tive um encontro verdadeiro, né? Que eu pude escutar Cristo falando comigo e reafirmar uma identidade no meu coração, né? E aí nesse momento também eu decidi o batismo, né? Quando eu tive um encontro com Cristo e que eu decidi para minha vida que eu gostaria de ser uma nova criatura, né? E gostaria de reafirmar uma aliança com Ele. Então foi nesse momento que eu realmente tive, né, o conhecimento de quem era Cristo, porque eu desde pequena sempre estava nos cultos, então eu sempre ouvia falar sobre Jesus, né? Sempre via as pessoas demonstrando o amor para Ele, mas como eu era muito jovem, a gente via aquilo ali se tornava comum, mas não era uma coisa íntima, não era uma experiência que eu tive. Sim. Então assim, a gente via aquilo ali diariamente, mas era comum pra gente, né? E aí, a partir do momento em que eu realmente tive essa experiência, né, que Cristo me tocou, né, e realmente falou comigo e reformou a minha identidade de filha, né, que aí eu tive, assim, o encontro, e aí eu falei, não, é isso aí realmente eu quero pra minha vida, e assim já segui pro batismo, e aí só mais aprofundando na caminhada, mas teve esse momento em qual eu realmente reafirmei aquilo ali que já havia sido me ensinado. Porque às vezes é igual você falou, às vezes a gente vê que é algo tão comum e que parece que acontece só com as pessoas. A gente fica assim, nossa, às vezes ouvindo um testemunho, alguma experiência de um irmão, às vezes a gente pensa, nossa, eu queria tanto que acontecesse isso comigo, que Deus falasse comigo também, do mesmo jeito que falou com essa pessoa e tal. Mas assim, o Espírito Santo eu sempre falo, ele não vai ser invasivo, ele sempre vai partir, vai entrar através da nossa atitude de abrir o coração para Ele, de se entregar verdadeiramente, né? Igual você recebeu esse chamado, aí você já tomou a sua decisão, né? E aí cada vez mais vai fluindo, né? Porque é como um relacionamento, né? Quando a gente foi para ser amiga, a gente não já era assim, tipo, né? Foi aos poucos, a gente foi conversando, se conhecendo, né? Foi sabendo um pouco mais da vida uma da outra, e assim é o nosso relacionamento com Deus. Não tem como a gente ter um relacionamento com Deus se a gente não parar para conversar com Deus, para ler da sua palavra, né? Para adorar Ele. Isso é muito maravilhoso, né? Bom, então bora lá para a próxima pergunta. Passagem da Bíblia que mais toca no seu coração e por quê? Bom, agora eu fiquei nervosa, mas eu realmente sei. É João 3,16, se eu não me engano. Que Jesus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pra mim, esse versículo me marca porque ele é tipicamente, ele demonstra o plano de salvação e o amor de Cristo, né? Então, se você for prestar atenção nele, ele tem um impacto muito grande, porque ele fala sobre a morte de Jesus, né? Que Jesus ele veio, que ele se entregou para que nós possássemos encontrá-lo e alcançarmos a salvação. Então, ele fala sobre o plano de salvação e, ao mesmo tempo, ele fala sobre o amor.
ao qual Jesus veio, né, aqui nessa terra, passou por tudo que ele passou, ao qual Deus, né, entregou o seu único filho, aquele que era perfeito, para morrer por nós. Então, ele é um versículo que toda vez que eu escuto, ele já me dá um impacto, sabe? Sim. Tipo, muito forte. Às vezes a pessoa não precisa nem ter começado a pregar, sabe? Só de ler o versículo eu já tenho um impacto muito forte. Sim. Porque eu acho que é isso que marca as nossas vidas, né? É a gente entender qual que era o plano de salvação, que tudo aconteceu para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos tendo essa conversa. Sim. E de termos a liberdade, né, de conhecer a Jesus, de amá-lo e também de recebê-lo, né? Recebê-lo como Pai e também receber a salvação. Então, assim, é um versículo que me marca. Tem outros na Bíblia, Sim. mas eu acho que esse, mais intimamente, é um versículo que mexe muito comigo. É igual você falou, e a gente dá sentido pra isso, que às vezes a gente lê, Jesus morreu na cruz, tá? Mas às vezes a pessoa não pensa qual o sentido disso, qual o significado que tem isso. Então é a gente trazer, né, essa oportunidade que Deus nos deu através do seu filho, o bolo tá pronto. Através do seu único filho, entregar ele para morrer por nós, né, naquela cruz. E ver tudo que Jesus passou, né, nessa terra. Teve momentos em que Jesus foi criticado, Jesus ele foi, vamos dizer assim, colocado contra a parede, né? Onde muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente vai ser colocado contra a parede. Mas por que é assim? Você serve a Deus e as coisas dão errado. Por que a gente sofre? Né? Tem muitas essa questão. E eu acho que quando a gente coloca esse sentido de cruz, tudo vale a pena. Né? Tudo vale a pena e a gente consegue ver o sacrifício que foi feito por nós. Então, bora lá para a próxima pergunta. Como posso vencer o pecado na vida cristã? Eita, essa aí é polêmica. É um dilema na vida de muitos cristãos. Que eu acho que é um dilema que a gente lida durante toda a nossa vida. Sim. Porque não tem como. Porque eu falo assim, que o pecado ele tá inerente ao homem. É uma coisa que não tem como desvincular. Porque o nosso corpo, né, a nossa natureza, ela é pecadora. Então, o Espírito Santo, Cristo em nós, né, nós que somos morada, que nos faz ser melhor e nos alerta, né, e nos ajuda a vencer o pecado. Então, eu falo assim, como que a gente pode vencer o pecado? Tendo o Espírito Santo. Então, como que a gente faz para ter o Espírito Santo em nós, né, para habitar em nós? Buscando um relacionamento com Ele. Ser santo. Então, como que a gente é santo? Quando a gente busca uma intimidade com Deus. Quando a gente ora, quando a gente está ali buscando Ele, quando a gente consagra a nossa vida a Cristo, quando a gente começa a ter uma mente de que nós fomos feitos para Jesus, então tudo o que nós fazemos aqui na Terra é para refletir a Ele e para contribuir com o reino dEle, e aí vai começando as mudanças, né? Aí nós vamos deixando pecados que nós tínhamos, faltas de caráter na nossa vida vão sendo desconstruídas, e a gente começa a ter um caráter mais parecido com o de Cristo. Então, assim, como vencer e como lidar com o pecado todos os dias? Se aproximando mais de Deus. Porque quando nós estamos mais perto de Cristo, mais perto do Espírito Santo, a gente tem Ele em nós e o caráter dele habita em nós. Então, já não somos mais nós que vivemos, né? Assim como a Bíblia fala. E sim, Cristo vive em mim. E é esse o versículo, sabe? Fundamental para a gente pensar em relação a isso. Que nós deixamos de viver para nós mesmos. Então, se nós deixamos de viver para nós mesmos e conseguimos refletir quem Cristo é, nós conseguimos vencer o pecado. Porque a única forma de vencer o pecado é sendo parecido com Cristo. Porque Ele venceu o pecado, né? Ele veio ao mundo, Ele se entregou, Ele foi o Cordeiro puro e Ele venceu o pecado. Então, eu falo assim, que pra gente lidar com o pecado, a gente precisa estar ligado intimamente com Cristo. Mas é uma coisa assim, que é um processo. E que todos os dias a gente ainda está sujeito a pecar. Porque a nossa natureza humana ainda continua em nós. Mas eu falo que há coisas na nossa vida que quando a gente começa a ter uma convivência e um caráter com Cristo, a gente já não comete mais. Porque a gente já não somos mais nós, mas sim Cristo. Então a gente começa a refletir isso. Então é uma maneira... Também já não vai mais fazendo parte de nós aquilo ali. Talvez a gente já comece a não se sentir bem em tais ambientes, com tais companhias.
Às vezes as pessoas podem olhar de fora e pensar, nossa, a vida do crente é tão chata, né, e tal. Mas engano, tipo assim, a gente pode, mas a gente não quer fazer aquilo ali. Aquilo ali já não convém mais com a nossa natureza, com aquilo que nós somos em Deus. Porque quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, a nossa identidade, a nossa essência é Jesus. Então, se a nossa essência faz parte, né, de Jesus, de quem Jesus é, então o que é que Jesus faria no meu lugar? Exatamente. Acho que em tais ambientes, principalmente quando ninguém está nos vendo. Então, assim, o que é que Jesus faria no meu lugar? É começar a fazer esses tipos de pergunta. O que é que Jesus faria no meu lugar? Isso daqui é glorificar a Deus? E outra coisa também, você consegue falar abertamente disso com mais pessoas ou você tem vergonha de falar sobre isso? Então, porque o pecado traz vergonha, traz dor, né? Às vezes, muitas pessoas ficam no lugar de culpa ao invés de entrar no lugar de arrependimento, né? Porque quando eu me arrependo e eu recebo esse perdão de Deus, então eu não fico mais no lugar da culpa, eu vou para o lugar de mudança de comportamento, porque não adianta eu apenas me arrepender. Eu preciso deixar o pecado de lado, e eu me arrependo e eu mudo o meu comportamento. Né? Então, é um combo, é uma junção de coisas. Não dá pra gente dar aqui uma receita de bolo isolada, assim, falar assim, olha, faz isso e isso que você não vai pecar. Porque são N situações que a gente vai ser colocada às vezes à prova, a gente vai ser testada, a gente vai ser provado, né? E muitas das vezes não é nem que a gente faz algo grave, mas coisas que saem da nossa boca, nossas próprias palavras. Então, por isso que a gente tem que pedir sabedoria, discernimento, porque tem aquela música, todo dia o pecado vem, todo dia vem a tentação, mas eu escolho Deus. Então, é uma escolha diária, né? Eu tenho todas as opções, mas eu vou escolher aquela que glorifica a Deus. Isso é ser livre, porque às vezes as pessoas do mundo falam que a gente não tem liberdade para fazer as coisas, que é muito chato. Sim. Só que a gente tem liberdade. A gente olha aquela situação e a gente consegue raciocinar e pensar, cara, aquilo ali não me convém. Então, eu consigo falar não. Por mais que aquilo ali vai me satisfazer, só uma coisa fútil, rasa, mas a gente consegue olhar aquela situação, ver além daquela situação e falar assim, não, isso não é melhor pra mim, não me convém. E o que vai deixar, né? Talvez o prazer momentâneo, mas que vai trazer uma consequência pro resto da minha vida. Então eu falo que liberdade é isso. É você saber olhar para situações, ver quais serão os resultados dela e basear aquilo ali em quem você é. Sim. Então, assim, a liberdade é você escolher falar, olha, aquilo ali pode ser que no momento me agrade, mas eu sei que futuramente não. E eu sei que eu não sou essa pessoa e não é essa pessoa que eu quero ser. Então, assim, eu olho e falo, pra mim não convém. Então, eu falo assim, que a liberdade é isso. Porque muitas pessoas do mundo, às vezes, acham que a liberdade é eles ir lá e fazer um monte de coisa que no final vai resultar em só feridas, prisões, e eles se acham livres por conta disso. Sim. Mas eu falo que a liberdade não é isso. Porque eles não têm escolha. Né? Aquilo ali parece que os força. Eles estão aprisionados naquela linha. Eu falo que a liberdade é você olhar uma situação, mesmo que ali no momento aquilo ali pode ser que não agrade a sua carne, aquele prazer momentâneo que você quer ter, mas você consegue olhar e ver o que vai ser depois daquilo ali. Sim. E conseguir também entender quem você é. Quem você consegue ter liberdade para escolher. Então eu falo assim, que a liberdade é você ver o pecado e ainda assim falar, não, não quero. Porque há pessoas que vê o pecado e não conseguem nem fugir dele. Quando vê, já tá dentro. Entendeu? Então eu falo assim, às vezes já tá, aquilo ali já tá enraizado e a pessoa não consegue sair daquilo ali. Nem ver, nem consegue mais ver. Tá tão automático que a pessoa não consegue nem mais ter alguma reação. Sim. Então é uma coisa interessante. E vem também a questão de fortalecer o espírito, né? Quando eu tô, é o que a gente falou, quando eu tenho intimidade com Deus, o meu espírito vai ficar fortalecido. E aí a carne, ela não vai falar mais alto. A gente vai estar tão assim no fogo que a gente vai sair chutando. Aqui não, Satanás. Aqui não me engana. Aqui você não tem. Aqui você não tem vez. Aqui você não tem vez, eu já sei, já sou sarada sobre isso. Tchau. Não, é muito interessante a gente falar sobre isso.
E como a gente está falando de perdão, né, pecado, essas coisas, como perdoar aqueles que pecaram contra nós? Mais um desafio da vida cristã, né, meus amigos? Essas perguntas hoje estão sendo assim, pra mim, quando eu vi, né, quando a Paula me mandou antes, quando eu olhei, eu falei, nossa, isso aqui vai me exortar demais. Eu olhei e falei, gente, Jesus, né, eu falei, será que realmente eu vou ter autoridade pra falar sobre isso, né, porque a gente se preocupa, né. E assim, a questão do perdão é uma coisa muito íntima, né? Verdade. E é uma coisa que mexe com a gente, né? Porque entra diversas coisas, né? Entra você ser machucado em alguma situação, entra a questão do orgulho e a mistura de sentimento que a gente sente, né? Porque o coração, o nosso coração, ele é bagunçado. Não tem como a gente falar que não, né? Ele é enganoso, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, assim, eu coloquei uma coisa convicta na minha mente, né? Mais racional do que às vezes sentimental. Porque às vezes a gente precisa ser mais racional na nossa vida cristã do que sentimental. Porque muitas vezes a gente for sentimental, vai dar errado. Então, assim, eu coloquei uma coisa mais racional mesmo. E bíblico também. Que se eu sou muito perdoado e sou muito amada, eu preciso também perdoar bastante e amar bastante. Porque Cristo nos fala isso, né? Que se a gente não consegue liberar perdão pro nosso irmão, como que a gente vai ser perdoado pelo Pai que está no céu, né? A Bíblia, ela menciona isso. Então, assim, o perdão, ele é algo necessário para sua vida. Porque se você não perdoa, você não recebe perdão de Cristo, e é uma coisa que nós precisamos, e ele te prende. Então, muitas vezes, às vezes você pode estar numa situação que você foi ferido, que você foi traído por alguma pessoa, que você se manteve fiel ali, mas que se você não consegue liberar aquele perdão, aquela situação, ela te prende. Aquela ferida, ela te prende porque você não consegue falar sobre. Todas as vezes que você vai falar, você coloca raiva, você coloca algum tipo de sentimento, então você não foi curado sobre aquilo ali. E na maioria das vezes você tenta esconder, né, e não resolver. Então, assim, o perdão, ele gera várias consequências na nossa vida cristã. E ele leva à morte, né? Se você não perdoa, você vai deixando de buscar a Deus, você vai ficando impedido de buscar a Deus, você vai se sentindo culpado, você vai ficar remoendo aquela situação várias vezes, vai se tornar uma pessoa ferida, uma pessoa que às vezes se isola de outras pessoas, de outras circunstâncias que às vezes Deus preparou para você, por conta que você não confia, né? Você não consegue liberar o perdão. Então, assim, eu falo que para você conseguir liberar o perdão, em situações a qual eu já passei, de traições e coisas do tipo, eu precisei muito me apegar a Deus. Porque foi uma situação muito difícil e só Cristo conseguia, naquele momento ali, entender. E eu ficava orando bastante, eu chorava bastante, porque isso é normal de acontecer. Então eu orava bastante, chorava bastante, falava, Deus, eu preciso perdoar, mas foi um processo. Todos os dias eu levantava e falava, olha, eu libero perdão pra essa pessoa. Eu falava mesmo, porque as palavras têm poder. Por mais que seu coração ali não tá aceitando aquilo ali, você professa. Professa, porque as palavras têm poder. Então é uma construção todos os dias. Eu libero perdão pra essa pessoa, porque essa pessoa é filho também, ela é amada, independente do erro que ela tenha cometido comigo. Porque a gente fica naquela coisa, você viu, Deus, o que ele fez comigo? Mas ele também é filho. Sim. E como um dia você foi perdoado, ele também tem que ser perdoado. Verdade. Então, quando a gente começa a entender por essa lógica, a gente começa a entender a importância do perdão. E quem muito perdoa, né, muito ama. Sim. Então, assim, eu quero amar como Cristo amou. Então, eu preciso liberar o perdão para as pessoas para que eu também seja amada e perdoada. Então, assim, eu falo que o perdão é uma construção mesmo, intimamente, de você pegar ali aquelas cicatrizes, todas aquelas circunstâncias que às vezes está guardada dentro de você e você apresentar aquilo a Cristo. Você chorar, você falar, o que você tem para falar, você expor aquilo ali e deixar aquilo ali à mostra para Cristo, sabe? Para iniciar um processo de cura e que para você realmente consiga liberar o perdão. Porque se você não abre aquilo ali e não deixa Cristo entrar, vai ficar daquele mesmo jeito. Então, assim, eu acho que o perdão, ele é isso. Ele é um processo de libertação que você precisa ter da sua própria alma, né? Que você entrega a Cristo, que você entrega o que você sentiu, o que você passou e que você, dia após dia, vai construir esse perdão. E chega um momento que você é curado. E às vezes aquilo ali que você passou te serve para amadurecer, porque até uma situação ruim, se a gente manter o nosso coração fiel a Cristo,
aquilo ali nos fortalece e Deus ainda usa daquilo ali para nos abençoar e para derramar cura sobre as outras pessoas. Porque quando você passa por uma situação, você tem autoridade para ministrar cura sobre a vida de outras pessoas. Verdade. Então, é isso. Acho que o perdão também é como tudo a gente conversou aqui, não é uma receita de bolo. É uma construção dolorida, difícil, mas que é necessária para a vida de quem é cristão. Porque se você não tem isso, você não consegue seguir a Cristo. Eu acho que também entra a questão do respeito, né? Respeitar aquilo que a gente está sentindo, mas ao mesmo tempo não deixar aquilo ali nos dominar. É igual a gente falou, construção é um processo. Você não vai conseguir perdoar do dia para a noite. Às vezes tem umas pessoas que é mais resistentes a isso, outras já nem vai ligar muito, já vai ser mais fácil de perdoar e tal. E isso é uma construção, que é igual você falou. Quando a gente está ferido, a gente fere as outras pessoas. A gente vai ficar sempre sangrando em outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. Tipo assim, a gente vai se tornar uma pessoa amargurada porque alguém nos machucou. Eu acho que a gente tem que ver que a gente é melhor do que isso. Né? Tipo assim, cara, eu fui machucada, mas isso daqui é seguir em frente. Se você não tem forças, pede forças ao Senhor. Fala, Senhor, aquebranta o meu coração, eu quero perdoar, eu quero passar uma borracha nisso aqui, eu quero seguir minha vida. E aí você vai conseguir. Às vezes não é fácil, mas o que eu vejo é que muitas pessoas passam... Jesus foi traído, gente. Jesus! Mais de uma vez, tá? Mais de uma vez. As pessoas que caminhavam com Jesus traiu ele, negou, né? Então, assim, ele perdoou. Todo tipo de pecado ele perdoou. Então, se ele nos perdoou, a gente tem que aplicar isso no próximo. A gente tem que... É igual aquele, pai perdoa porque não sabe o que faz. Tem gente que não tem consciência, não vai pensar igual você. Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu nunca seria capaz de fazer isso com aquela pessoa. A gente pensa. Mas a outra pessoa não pensa isso. Então, é a gente ir construindo, é ir perdoando, né? Assim, teve vários momentos, né, da nossa vida que eu creio que você que está assistindo também teve vários momentos que você teve que perdoar alguém aí na sua caminhada. E a minha mãe chegou numa situação que eu estava passando, né, adolescente mesmo. Ela falou assim, olha, você tem que liberar perdão para pessoa, para tal pessoa. Você tem que esquecer isso, porque senão você não vai conseguir seguir em frente. Você sempre vai estar preso nisso, essa situação sempre vai te corroer, sempre vai ficar. E aí eu comecei, a minha oração era, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. E aí eu comecei, primeiro eu comecei nessa oração com Deus. E aí depois eu cheguei pra pessoa e falei, eu te perdoo. Tipo assim, não é essa questão, gente, ai, mas quem tá errado é ele. Cara, mas se você quer seguir sua vida, você tem que parar e se curar disso aí. Então, e também foi comprovado já cientificamente que você guardar mágoa, rancor, causa câncer, problema de coração, infarto, AVC. Então, tipo assim, aquilo que a gente pode fazer, né, para cuidar da nossa saúde mental, física, a gente pode fazer. Né? Então, é isso, é o que a gente falou mesmo, a construção. Agora, Larissa, eu quero saber de você. Conte um testemunho que marcou muito a sua caminhada cristã. Mas você tem que escolher só um, não pode falar todos. Gente! Cara, graças a Deus, muitos testemunhos. Mas agora, pensar assim, o que me marcou, já tive vários, né? Mas é um testemunho que é meu, mas não foi só pra mim, entendeu? Aconteceu de uma maneira mais... abrangeu mais pessoas. Mas me marcou porque é relacionado ao meu pai. Eu então, pensei que você ia falar desse. Então, a hora que eu tava mandando as perguntas pra ela, eu falei, você vai falar do pai dela, eu tenho certeza. Porque assim, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com os meus pais. Assim, eu falo com os meus pais, eles pra mim são alicerces, são espelhos de tudo. Assim como minhas irmãs. Então, nós somos muito, muito próximos, né? Muito chegados. E é aquela coisa, né? Acho que a Paula também compartilha do mesmo jeito. Se acontece uma coisa
com o pai, com a mãe ou com a irmã, parece que aquilo ali te machuca mais do que se fosse com você. Verdade. Às vezes você preferia que aquilo ali acontecesse com você para não ter que acontecer com ele, né? Do tanto que aquilo ali te machuca. E houve uma época, né, que eu nem lembro o ano mais, já tem um tempo, acho que foi 2019. Já tem um antes tempinho. Da pandemia um pouco, antes da pandemia um pouco. E aí, antes assim, mas estava iniciando também, já tinha iniciado também. Meu pai, ele foi um tempo morar em Londres, né, e não deu certo lá, pra gente entender também a vontade de Deus, né? Como que ele tinha ido pra lá trabalhar, né, pra conseguir oportunidades melhor, né, porque a gente sabe lá que o valor do dinheiro deles é bem maior do que o nosso aqui, e acabou não dando certo pro meu pai. Ele tinha ido com outras pessoas, trabalhando tipo na mesma coisa, e pro meu pai não dava certo e pras outras pessoas darem. Então assim, eu já acho que era Deus fechando as portas, né? E aí meu pai retornou pro Brasil, e assim que ele retornou, ele tava trabalhando, caiu e quebrou o pé. Meu Deus. Aí aquela luta, né, porque meu pai trabalha na construção civil, é eletricista, e é autônomo, né? Então, se não trabalha, não tem dinheiro, né? Então, a gente já começou a ir na dependência de Deus já nisso, né? Pra curar meu pai, né? E as minhas irmãs, né? Todo mundo trabalhando pra tentar ajudar. E aí, melhorou do pé, voltou a trabalhar. E aí, Deus colocou no coração dele de fazer um check-up na saúde. E meu pai não tem costume de ir no médico, né? Muitas pessoas que não têm, e homens também não têm, né? De fazer o check-up, né? A mulher vai muito mais, né? E pra olhar a saúde. E aí, ele sentiu isso no coração e foi fazer um check-up, né? Foi no postinho aqui do bairro, e aí falou pra médica, né, que ele queria fazer um check-up e tudo mais, né, na idade que ele já tava, né, que tinha alguns exames que tem que fazer, né, periódicos. E a médica passou tudo pra ele fez os exames, né, e quando pegou o resultado, levou de novo pra ela. E aí, no PSA que ele tinha feito, deu muito alterado. E aí ela já achou aquilo estranho, falou, tá muito alterado, vou te passar para um especialista, né? E aí não tinha um especialista aqui na área, né, na rede pública, e aí a gente falou, se a gente vai pagar, né, vamos procurar um lugar onde tem um especialista bom, né? E aí eu tenho tias que moram em Uberlândia e lá a medicina de lá é muito boa, né? E aí meu pai foi e levou esse exame pro médico lá e fez a consulta. Aí realmente o médico viu, falou que estava muito alto e que ia precisar fazer um raio-x do local, né, pra ver se tinha alguma coisa em comum, porque não é normal dar naquele parâmetro. E assim que ele fez o raio-x, né, e que ele fez os outros exames, ele constatou que meu pai tava com um tumor no local, né. E aí foi feita a biópsia e realmente o tumor era maligno, né, então era o início de um câncer. Então, assim, graças a Deus que foi bem no início, né, a gente descobriu que tava bem pequeno, tava bem no início, não tinha espalhado, não tinha nada. Então, assim, é um livramento muito grande, né, que Deus nos deu, porque meu pai sentiu, né, voltou de Londres, porque se ele tivesse lá, tivesse continuado, lá não tem acesso à saúde como aqui, que a pessoa é deportada, né. Então, acabou que ele já retornou e descobriu esse tumor e conseguiu descobrir muito cedo. Então, não espalhou, era muito pequeno, havia como fazer cirurgia para reverter um quadro. E ele voltou aqui para Quirinópolis e a cirurgia era cara, né? Porque a gente sabe que cirurgias assim são caras, né? Sim. E aí a gente orando, né? Sempre orando, né? Porque na hora a gente fica assustado. Porque a gente já tem um quadro de câncer na família, né? Então a gente fica assim, a gente fica muito apavorado, mas confiando em Deus. Né? Sempre. É claro que a gente assusta, né? Mas é tão incrível que meu pai estava tão em paz que parecia que não estava acontecendo nada. Eu acho que eu estava mais desesperada do que ele estava muito em paz. E aí a gente acabou conseguindo essa cirurgia de graça pela prefeitura aqui. Meu pai conseguiu conversar com o pessoal que era amigo dele lá dentro. E aí eles conseguiram a cirurgia para ele lá em Itaí ainda. A gente já estava morando lá já. E Deus preparou tudo, Deus preparou até o médico, porque esse médico ele não era de Itaí, ele não trabalhava lá. Aí ele começou a trabalhar no hospital, tinha acabado de chegar, fez a cirurgia do meu pai. Assim que ele fez a cirurgia do meu pai, ele saiu do hospital. Parece que ele foi pra lá só fazer a cirurgia do meu pai. Foi coisa de semana, amiga, semanas. Então, assim, o médico era muito bom, a cirurgia foi perfeita, meu pai não teve sequela nenhuma, que eles falaram que ele ia ter, ficar com a bolsa e diversas outras coisas, que é bem sofrido. Meu pai não teve sequela nenhuma. Se você olha pro meu pai, você pensa que ele nunca nem passou por isso.
Então, assim, é um testemunho assim, na minha vida muito forte, porque a gente sabe que o câncer é silencioso. Meu pai não tinha sentido mal nenhum. Ele foi porque Deus falou com ele pra ele fazer um check-up. E graças a Deus a gente conseguiu descobrir no início, não tinha espalhado, não tinha crescido, a cirurgia resolveu o problema. Meu pai não teve sequela nenhuma, meu pai trabalha, faz tudo aí. Então, assim, eu falo que esse é um testemunho que me marcou demais, porque eu vi o cuidado de Deus na vida do meu pai e que reflete na nossa. Sim. Então, assim, eu falo assim que eu sou infinitamente grata a Deus por isso, pela vida do meu pai. E eu não tenho palavras para agradecer, nem... Acho que tudo que eu fizer não paga. Então, assim, eu falo que é um testemunho muito especial na minha vida. E eu sempre conto ele, né? E sempre mantenho a minha gratidão no meu coração por conta disso. Eu acompanhei um pouco, né, dessa história. A gente tem um grupo lá que a gente manda. Né? As coisas ruins, as coisas boas, e a gente tá sempre orando, né, um pelas outras. E eu acho que é esse o sentido, né? Da fé, o sentido de amizade. E graças a Deus, né, por tudo, mais um testemunho para contar, né, para acrescentar na nossa vida, porque eu falo assim, que a gente pode viver como se tudo fosse normal, ou viver como se cada coisa fosse um milagre. Então, assim, eu considero que acordar é um milagre, que abrir os olhos, estar enxergando é um milagre. Então, a gratidão, ela muda muita coisa, faz a gente ter um olho maior de bondade, né? Enfim, de amor por tudo e compaixão, até mesmo com o nosso próximo. Então, muito maravilhoso mesmo. A próxima pergunta: o que é que Deus tem ministrado no seu coração nos últimos dias? Ixi, vamos lá. Eu acho assim que tem sido mais de uma coisa, mas assim, uma se liga à outra. Que Deus tem ministrado muito no meu coração? Identidade. Deus tem tocado muito nessa tarefa de questão de identidade, conversão e evangelho. Então, assim, uma coisa se você for pensar, acrescentar a outra. Porque se não tiver uma, você não consegue ter a outra. E Deus, ele tem me mostrado muito isso, porque a gente tá vivendo tempos que, né, bem que já tá assim, a gente sabe, né? Que caminhando para o princípio das dores ali, os sinais ali, eles estão muito claros, né? Então, quem conhece a palavra e tem um mínimo de discernimento espiritual sabe o que está acontecendo ao redor, né? E que a gente não pode se manter ignorante a isso. Então, é o que Deus tem muito me mostrado, que tá faltando isso. Principalmente na vida dos cristãos e na igreja. Porque, às vezes, né, não fala igreja é uma juntada de pessoas, mas fala igreja nós, o corpo, né? Porque muitas vezes a nossa identidade ainda não está bem definida em quem somos em Cristo. A gente é convertido, mas a gente não mantém a conversão em si, porque a conversão em si é você negar a si mesmo, você tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Né? É você se tornar uma nova criatura e você renegar o seu passado, renegar quem você era. Então, às vezes a gente não tem essa conversão também bem estabelecida, porque o que acontece? Muitas vezes a gente se distrai, né, com as coisas terrenas. Não que não é importante, claro que são importantes, mas que a gente tem que ter prioridade no quê? No reino dos céus. Então, o que a gente está fazendo aqui para construir o reino dos céus? Porque se nós estamos aqui para servir e para construir o reino dos céus, então isso tem que ser a prioridade da nossa vida. E realmente é. Então, assim, como que a conversão tem te mobilizado no seu dia a dia, no seu íntimo, no que você está construindo, onde você está indo, onde você está convivendo? E o evangelho. Porque eu acho que o evangelho tá faltando. Porque a gente vê que as pessoas não estão pregando o evangelho genuíno, que tá na Bíblia. Muitas vezes as pessoas pegam ali a palavra e elas distorcem a si. Muitas vezes é o que querem ouvir. E o evangelho não foi feito para agradar. Para confrontar. Ele foi feito para te confrontar mesmo. Para te esmagar e para mostrar que você precisa de Cristo. O evangelho fala sobre amor? Sim, com certeza. É um dos pilares mais fortes. Mas o evangelho também fala sobre dor. Não tem como você ter o amor se você não passa pela dor. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas têm tido um evangelho raso, como Paulo disse, né? Que já deviam estar comendo um alimento sólido, mas ainda estão ali naquele ralo. E se mantêm confortável no ralo, porque não querem receber do alimento sólido.
e negligenciam o evangelho, o pregar às outras pessoas, independente do que for gerar. Porque às vezes quando você fala, isso aqui é pecado, pronto, acabou. Você é preconceituoso. Aí já começa as você é um santo. Você é perfeito. Aí já começa as pautas e as polêmicas. Então, tá faltando o evangelho. Verdadeiras pessoas que vivem o evangelho, que não abrem mão dele. Independente do que for. Sabe? Se for preciso, morre por Se for preciso, eu vou morrer por aquilo ali. É o que eu amo, é o que eu sigo. Independente do que vai trazer a mim mesmo. Entendeu? Às vezes é muito fácil falar assim, eu sou cristã, eu sigo a Cristo evangélica, mas eu sou uma egoísta, que não sei dividir nada com ninguém. Ou eu não defendo a Bíblia, ou eu não defendo a Bíblia, ou eu sou cristã só nas horas favoráveis, quando eu preciso me posicionar, por mais que eu for perder amigos, por mais que aquilo ali vai me doer, eu não sigo a Cristo, eu não tenho evangelho. Então assim, ou você segue o evangelho e realmente teve a conversão, ou não. Entendeu? Então assim, eu acho que isso aí são pilares que tá batendo na porta de todo mundo que é cristão, que vai chegar uma hora que ele vai ter que reafirmar isso na vida dele. Cedo ou mais tarde. Ou você realmente é convertido, tem sua identidade estabelecida, independente da situação, onde quer que você esteja, e realmente viva o evangelho e pregue ele, ou então você não conhece a Cristo. Então assim, eu acho que isso está batendo nas portas das igrejas, que é um despertar para as igrejas e para cada um de nós. Porque às vezes a gente se pega também, amiga. Às vezes eu já me peguei também. Muito. Tipo, às vezes na faculdade, porque a gente é toda hora confrontado, né? E aí? Né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? Né? Realmente eu vou fazer isso? Ou até mesmo no meu dia a dia. Às vezes eu tô ali com preguiça, tô negligenciando ali alguma coisa que Deus me pediu, porque pra mim não é confortável, sabe? Então, assim, é uma coisa que Deus tem ali, me despedaçado. E a preparação começa agora. Não adianta a gente, mas eu escuto falar que Deus vai voltar, Jesus vai voltar desde a época da minha avó. Tá, mas pode ser que ainda demore alguns anos? Pode ser, claro. Porque até a Bíblia ela vai se cumprir. Então, só que assim, na hora do vamos ver, se você não teve uma preparação antes, vai ser muito mais difícil você conseguir lá na grande tribulação falar não para as outras coisas. Porque as coisas elas vão começar a ficar acessíveis se você começar a ir por um certo caminho, né? Vão ler Apocalipse, você que não está entendendo o que eu estou falando aqui. Mas a gente tá preparado mesmo. Tipo, tem muita, às vezes até eu mesmo. Eu fico assim, gente, se tal pessoa me perguntar, será que eu tô preparada para responder? Será que eu tô preparada para ser confrontada? Então, é isso, sabe? O relacionamento com Deus é isso, a gente tá preparado para qualquer situação. Jesus, a gente vai ler os evangelhos para vocês verem, gente. Jesus é confrontado a todo momento. Jesus dava um pá, Jesus curava. Confrontado. Os fariseus já vinham. Se fosse no sábado, então, misericórdia. E aí, Jesus tentado no deserto. Só que Jesus, a gente vê, tava preparado. Tipo, ele foi pego ali nas próprias palavras, né? No seu próprio poder. Então, e ele conseguiu responder aquilo ali. Então, gente, vencer aquilo ali, aquela tentação. E foi assim até o fim, né? No seu ministério e tal. E a gente está preparado. A gente tem que estar preparado. Porque hoje a gente vê, Larissa, que as igrejas estão despreparadas. Muito. Porque a gente fica muito focado ali nas pessoas, né? Que o pastor isso, que o irmão isso. Aí quando a gente é decepcionado, quando o irmão vira a cara, né, aí já não quer mais, aí já não serve. Aí já não serve mais. Então, é igual, eu tinha um pastor que falava, tem obreiros aí que é casquinha de ovo, não pode fazer nada que já tá trincando. Então a gente tem que criar uma certa resistência em relação a isso, porque vai vir muitas coisas. Muitas dores, gente, muitas mesmo. A Bíblia compara, né, o fim dos tempos com uma mulher que está dando à luz, né? E
contração que passar vai diminuir o tempo e a dor vai aumentar. Sim. Então a gente tem que estar preparada, é igual você falou, é saber quem nós somos, saber que se for preciso a gente passa fome, a gente morre por aquilo ali, mas a gente é Deus até o final, é a palavra até o final, né? É isso que vai contar. A gente tem estado muito preparado sobre isso, as igrejas também. Então é uma coisa que é preocupante, né? Pra gente analisar como cristãos também e como igreja do Senhor. Que a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado para ser confrontado, a gente precisa estar preparado para ser qualquer tipo de penalidade que a gente for sofrer. No Instagram eu sigo um rapaz que ele é cristão e prega. E ele estava mostrando um vídeo de uma menina que ela pregava nos Estados Unidos, né? Falava sobre Cristo. Você vê o perfil dela. Já havia muito tempo que ela era cristã e ela acabou se convertendo ao Islã. Nossa. O que ela pregava contra, ela se converteu ao Islã. Então, assim, como é que tá a sua identidade? Porque às vezes a gente julga a pessoa, nossa, mas eu jamais farei isso. Eu prego sobre Cristo, eu vivo sobre... Mas e a gente está suscetível exemplo, ao né, erro. de famosos, né, que... Enfim, sabe? virou, tipo assim, é aquilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida vai te levar pro inferno se você continuar com esse... E a gente precisa ter um posicionamento, porque vai chegar um tempo que a gente vai ser extremamente confrontado. A gente já está sendo agora. Sim. Mas eu falo assim que não é a pior parte, ainda vai piorar com certeza. Então, se a gente não tiver esses 3 pilares bastante estabelecidos no nosso coração e na nossa mente, porque muitas vezes como eu falei no início do vídeo, não é só sentimento. É você ter aquilo ali na sua mente, você escolher aquilo ali racionalmente. Vai chegar muito tempo que você vai ter que olhar e falar assim, que olha, eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou, e é isso que eu vou decidir. E seu coração pode estar assim, meu Deus, mas e ali? Mas olha quem tá ali, mas olha o que tá acontecendo. Mas você vai ter que, não, é esse aqui que eu sigo, é quem eu amo, e é assim que eu vou decidir. Porque às vezes a gente acha que o amor é só aqui, né? Mas o amor, ele é mais aqui do que aqui. Então, a gente vai precisar ter esses parâmetros muito bem estabelecidos na nossa vida para que a gente não se perca, como tem acontecido com muitas pessoas. Verdade. Bom, e vamos lá, então, né, pra gente fazer oração, eu quero que você deixe uma mensagem, né, de encorajamento aí para as pessoas que estão nos assistindo. Pode ser um versículo, uma frase, uma reflexão, o que você sentir no seu coração que Deus colocar. Eita, sei, complicado. Motivacional, o encorajamento. Tem um versículo na Bíblia que eu uso ele pra tudo. Só que eu preciso, não sei se é Colossenses, não, deixa eu olhar, gente, pra não falar coisa errada aqui. Olha aí. Que eu uso ele pra tudo, gente, até no... Como é que é a mensagem que fica no nosso perfil? Do WhatsApp? A bio? O status? Acho que é a bio. Não, o status, sei lá, a gente posta, não é o status? Eu não sei. Mas tem aquele recado, né? Recado. Eu tenho ele já há muitos anos na minha vida. E ele é um versículo que me encoraja bastante. Só pra eu ver. Aí eu vou e não coloquei. Oh, meu Deus. Faz parte. Mas assim, eu não lembro onde é na Bíblia. Mas pode falar. Mas o versículo é assim: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Eu não sei se isso é Coríntios, Colossenses, não sei onde tá. Tá mais com cara de Coríntios, pode mas ser pode ser que a gente esteja enganado. Mas tá na Bíblia. Sim. Vocês procuram. Então, assim, é uma palavra de encorajamento que o amor de Cristo, ele não se apaga, independente do que aconteça. Isso entra muito na graça, né? Na graça de Cristo demonstrada na cruz. O amor dele não se apaga, independente de onde você tem estado, do que você pode ter feito. As muitas águas, né, como esse versículo fala, ela não tem a capacidade de afogar o amor de Cristo e nem levá-lo. Então, independente da situação em que você está, ou da maneira como você se encontra, Cristo ainda te ama. Isso vai ser uma verdade para sempre. Isso não te isenta de você tentar ser uma pessoa melhor. De você tentar ser realmente um cristão, ser um espelho de Cristo. Mas isso traz a certeza ao seu coração que, independente do que vem amanhã, independente do que vem ao futuro, o amor de Cristo você tem. Então, se você é amado, o restante perde, sabe? Perde muito aquela força, porque eu sou amada.
E eu sei que se amanhã acontecer alguma coisa na minha vida, Cristo ainda vai me amar. Sim. Ele ainda vai estar comigo e ele ainda vai me amar. Independente da circunstância. Independente do que aconteça, nada pode mudar isso. Então isso me traz força e encorajamento em qualquer momento da minha vida. Independente da dificuldade que eu esteja passando, independente do que eu possa ter feito que me levou para um lugar de desespero, de depressão, ansiedade, muitas coisas, eu sei que Cristo me ama. Ele me ama hoje e ele me ama amanhã. E ele sempre vai estar ali. Então, independente do que você esteja passando, sentindo ou que lugar você esteja, o amor de Deus ainda está sobre você. E não há nada nesse mundo que possa desfazer isso. Então, assim, para te encorajar, saiba que você é amado e é o maior amor do mundo e que nada se compara a ele. Então, acredito que isso aí é uma coisa também que é afirmada no meu coração. Que eu deixo até ali no meu eu gosto muito do versículo também, a tua graça me basta, né? Então, é isso, gente. Ai, tudo foi falado já, não tem mais o que falar. Agora, queria pedir, né, para você fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo, né, por esse episódio, que pessoas possam ser tocadas, né, através daquilo que a gente falou aqui. E é isso, vamos dar as mãos. Ai, gente, eu tava tão animada pra gravar. Amém, gente. Que bom que deu certo. Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus amado Pai, nós entramos na Tua presença agora. A primeiro momento eu quero demonstrar minha gratidão de poder falarmos sobre Ti, de termos a liberdade de levarmos o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Eu quero Te agradecer pela vida da Paula, essa amiga mais chegada que irmã, que o Senhor tem usado ela neste canal para levar o Teu Evangelho, para cumprir um propósito grande na vida dela. E neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor a use cada dia mais, a leve a lugares mais altos, que o canal dela seja um meio para que o Senhor possa encontrar vidas, para que o Senhor possa restaurar pessoas, que o Senhor possa resgatar pessoas para Ti, que o Teu amor seja levado, que a Tua verdade seja levada. E neste momento eu quero Te apresentar cada inscrito, cada pessoa que visualizou esse vídeo, que vai ver este vídeo, que o Senhor possa tocar no íntimo de cada um. Tu és um Deus presente, um Deus que sabe o que o nosso coração está sentindo, o que a nossa mente está passando. O Senhor sabe de todas as situações, sabe de tudo que virá, e que o Senhor possa agir sobre a vida de cada um, com o que cada um precisa, se for cura, se for libertação, que o Senhor traga, que o Senhor haja sobre os lares, sobre as famílias, sobre o desejo de coração de cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, e que o Senhor possa curá-las com Teu amor, que o Senhor possa resgatá-las, que o Senhor possa firmá-las cada dia na Tua presença, e que a Tua graça e o Teu amor esteja sobre as nossas vidas todos os dias, e nós queremos Te agradecer por esse momento. Jesus. Amém. Então é isso, né, amiga? Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter se disposto a gravar. O vídeo tá ficando até escuro. Começamos de dia. O sol tá indo embora. Mas enfim, muito obrigada. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Né? Se você gostou, se falou seu coração, deixa o seu like, compartilha muito esse vídeo, né, com mais pessoas aí. É isso, que Deus abençoe. Beijo grande, tchau!